O programa a seguir é livre para todos os públicos. Depois de mais de 3 meses sem programas inéditos, devido às imposições provocadas pelo coronavírus, passando apenas reprises de alguns programas vinculados nos últimos 4 anos, retornamos esta noite, no dia 26 de junho, com os inéditos. Ainda não de forma presencial, como tradicionalmente fizemos com os programas gravados no estúdio da TV, mas de forma virtual, através de um aplicativo, eu na minha residência e o convidado em algum local seguro para ele. Sendo o primeiro programa neste formato, desde já peço desculpa por eventuais problemas. Também, para facilitar a edição do programa, enquanto ele for gravado nesse formato virtual, não apresentarei os chamados recados iniciais. Conto com a compreensão de todos vocês. Feito isso, eu deveria ter dito no início, agradecer a vocês pelo carinho, pelos 3 meses longe que vocês se mantiveram fiéis e desejar uma boa noite a todos, tá bom? Mas vamos ao programa. O programa desta noite e os próximos, eu conversarei com os nomes que estão se apresentando como pré-candidatos a prefeito. Bem, o tema do programa desta noite, claro, o Pensando recebe esta noite um possível pré-candidato a prefeito. E que pré-candidato é este? Roberto Vermelhinge, a quem eu agradeço o convite. Peço já desde desculpa pelas dificuldades da gravação virtual, as cabeçadas que a gente está dando aqui, mas a gente vai aprendendo junto. Roberto, obrigado. Boa tarde, que o programa está sendo gravado à tarde, na quarta-feira. Mas uma boa noite para quem está assistindo na sexta-feira no Inédito às 21 horas. Boa tarde, Modesto. Boa noite, né, se for na sexta-feira no programa, a todos os nossos ouvintes. Eu espero aí que o som, Modesto, esteja perfeito, né? Estamos fazendo aqui da primeira rodada do seu programa Pensando Nova Friburgo comigo, né? Que é um teste aí também da eficiência do sistema, né? Que o sistema de informática, a internet é muito boa, mas desde que funcione bem, né? Nós estamos aqui começando essa jornada, junto com o Pensando Nova Friburgo, essa campanha de Nova Friburgo. Bem, de qualquer forma, eu posso dizer que eu estou te ouvindo bem, a sua imagem está muito bem, tirando as falhas da natureza, que eu não posso consertar, né? Está tudo bem, né? Essa barbazinha sua aí... Está escolhendo essa barra. Isso é promessa para eleição, não, né? Nada, Modesto. Isso aí é imposição dos novos tempos. A gente fica em casa aqui na quarentena, não está saindo, né? Então, a namorada que cortou meu cabelo e que me fez a barba também. Né? E ela pediu para fazer esse cafanhaque e eu deixei. Então, nós estamos aí nesse visual novo. Nunca tive barba, mas isso aí é o efeito do coronavírus. Aqui minha esposa até que não me perturba não, mas quem me obriga a fazer a barba sempre é minha nora. Enfim, vamos lá. Roberto, vamos começar então a nossa conversa, você na condição de pré-candidato. Eu pergunto, o que você considera que o qualifica a sentar na cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo? Modesto, eu tenho uma história em Friburgo, né? Sou advogado, né? Tenho uma especialização em gestão de projetos sociais e tenho uma história em Nova Friburgo, de realizações, de obras, de experiência administrativa. Já fui secretário de Habitação, já fui secretário de Agricultura, já fui secretário de Cultura, já fui secretário de Assistência Social, já fui assessor de gabinete de prefeito, né? Estou na administração pública desde 2020, conheço bem o orçamento, já fui vereador, né? Então, já tive nessas funções, e essas funções que realizei com resultados positivos,
né, é que me credenciam a pensar em ser prefeito de Nova Friburgo num momento crítico, né? É um momento que realmente é um dos mais difíceis para quem vai assumir a cadeira do Palácio Barão de Nova Friburgo. É o momento mais difícil, talvez sem orçamento, né, sem dessas dificuldades. Mas acho também, Modesto, que é um momento ímpar, quando o mundo inteiro começa a repensar a sua industrialização, o seu desenvolvimento. Eu acho que é o momento que a gente pode fazer a diferença em Nova Friburgo. Nova Friburgo tem uma história com as fábricas que chegaram aqui em 1910, né? Os alemães transferindo o seu parque industrial em função do anarquismo que havia, né, forte, esse movimento anarquista na Europa, vieram para Nova Friburgo para ocupar um espaço, né, no mercado que eles tinham. E eu acredito também, um trabalho que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, né, trazendo um terreno para fazer um condomínio industrial, que seja um momento da gente fazer uma nova guinada em Nova Friburgo, né? Trazer empresas, trazer desenvolvimento, para aumentar a arrecadação e dar conforto e qualidade de vida ao nosso friburguês. Bem, isso posto, você já expôs as suas credenciais. Eu pergunto, em que partido você está? Qual é o partido que você pretende concorrer se você for candidato? Modesto, eu sou hoje presidente do Solidariedade, eu estou no Solidariedade há quase 2 anos, né? Como presidente, organizando o partido. Temos um grupo do Solidariedade e temos uma aliança com o PSB, né? O PSB está estruturado em Nova Friburgo, né? Vínhamos com uma conversa com o Ricardo Figueira, que é o pré-candidato do PSB, né? Parceiro, nós estamos juntos para construir uma aliança. Mas é uma aliança também, Modesto, que precisa envolver outros partidos, não só o Solidariedade e o PSB. A ideia é que venhamos trazer do campo popular, do campo democrático, outros partidos para que possamos fazer uma frente e ter quadros suficientes para administrar Nova Friburgo. Você falou que está com Solidariedade, que está buscando aí uma aliança, né, com o PSB, que está para, você está me dando a entender, já está praticamente consolidada. Mas você sabe que muitas vezes precisa de mais partidos. Você está negociando com alguns partidos, já tem partido que você possa falar que estará ombreando com você caso você seja candidato? Não, Modesto, não há ainda definições. Nós estamos conversando, nós temos buscado outros partidos, outras lideranças, né? Porque o processo vai se fechar junto das convenções, né? Com a dificuldade de você não poder fazer reuniões, isso tem atrapalhado um pouco essa aproximação com outras lideranças. Mas a intenção é que a gente faça essa frente. Até uso essa plataforma, essa possibilidade do seu canal, do seu programa de hoje, né, para convocar os friburguenses, para que possamos conversar, mesmo que virtualmente, mas buscarmos uma unidade, uma identidade, né, de pessoas que têm o mesmo propósito, que estejam nesse campo democrático e pensem em Friburgo de forma a trazer desenvolvimento econômico, para que possa trazer crescimento para os trabalhadores em renda, para que possamos dar conforto e segurança aos nossos munícipes. Você já pensou, já existe tratativa, por exemplo, em nome de um pré-candidato a vice-prefeito que estará com você? Modesto, eu e o Ricardo, temos trabalhado e discutido muito isso. Achamos que tem que estar aberto. Se você propõe uma frente, você tem que estar aberto a negociar, a abrir espaço. E nós estamos abertos, né? E não podemos entrar com um salto alto, né? Não podemos entrar com a arrogância. Se queremos fazer uma frente, precisamos expor e abrir o coração e abrir todas as possibilidades. Se houver alguém que aglutine mais, que venha e seja o nosso candidato também. Não há uma questão definida, pronta. Eu sou pré-candidato, estou pré-candidato, mas não tenho essa arrogância de não abrir a possibilidade de uma negociação. Nosso grupo vai definir. Nós temos que encontrar outros grupos também que estejam dispostos, né, a se despir das vaidades e pensar em Nova Friburgo acima de qualquer vaidade. Numa eleição, nós sabemos que não se faz uma campanha só com
partidos, faz também com grupos de apoio, no caso, empresários, mesmo que não seja questão financeira, personalidades, gente do povo, enfim. Ninguém faz uma campanha que não seja sem a participação de grupos. Como é que você está sentindo isso? Você está sentindo que você vai ter possibilidade de receber esse apoio, está conversando, enfim, como é que está lidando com essa questão? Odé, a campanha não se inicia nesse processo eleitoral. A gente tem uma relação social em Friburgo, né? Temos amigos que são empresários, temos amigos e conhecidos que a gente troca ideia, que são médicos, que são engenheiros, enfim. A gente tem pessoas da cultura, enfim, tem N pessoas que têm nossa relação que a gente vem conversando há alguns anos sobre Nova Friburgo e sobre as necessidades de Nova Friburgo. Então, tem um campo que já está, né, trabalhado, conversado. Uma outra questão em verdade, nós só saberemos quem serão os verdadeiros candidatos a prefeito após a realização das convenções. Em verdade, até mesmo após o registro das chapas, né? As convenções estão previstas inicialmente, agora entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, né? Há perspectiva que isso vai levar para frente, né? Pelas informações que tem, são muitos nomes de pré-candidatos a prefeito. Eu mesmo já listei mais de 20. Caso você realmente venha a ser candidato, você imagina que terá uma concorrência tão grande assim de 20 candidatos, 15 candidatos? Ou você imagina que isso aí, no final das contas, vai se reduzir sei lá, 8, 10 candidatos? Com quantos candidatos você imagina que você concorreria caso você seja candidato a prefeito? Você imagina que será com esse número enorme, que parece que todo mundo acha que pode ganhar a eleição, todo mundo quer ser candidato? Como é que você vê isso, hein? Odé, eu vejo que vão ser 4, 5 candidatos. Não tem espaço para isso tudo, né? Eu não vejo poder econômico nos partidos, não vejo poder econômico nos candidatos que se apresentam para sustentar uma campanha sozinho, né? E eu acho que também não vejo como chegar lá no Palácio Barão de Nova Friburgo sozinho. Eu tenho conversado com o nosso grupo, né, dessa forma. Se nós não conseguimos fazer uma frente robusta, né, não é possível chegar ao Palácio. Você chega ao Palácio e não tem quadros para administrar. Você não tem um procurador, não tem um secretário de obras, você não tem um secretário de educação, não tem um secretário de saúde, e vai ficar quebrando a cabeça, como nós temos visto nos últimos anos. Chega-se ao Palácio, mas com o exército de Branca Leone, sem quadros suficientes para poder dar direção e dar o desenvolvimento que nós precisa. Então, eu trabalho na minha cabeça com 4, 5, 6 candidatos no máximo, né, que seria já um número grande de pré-candidatos, né, de candidatos formalizados, para expor ideias e debater ideias e propor para Nova Friburgo um projeto. Eu acompanho a eleição municipal de Friburgo há pelo menos 40 anos. Eu nunca vi um fenômeno igual a esse, faltando poucos meses, em verdade, se mantida a regra do jogo, faltando algum mês para as convenções, tanta gente. O que você acha que está motivando isso? Vaidade, muita gente achando que porque nomes que pareciam que não iam ganhar a eleição em 2018, como Bolsonaro, Witzel, Zema e outros, a fragilidade do governo municipal. O que você acha que está motivando esse monte de gente querendo ser candidato? Eu vejo esse processo já acontecendo há alguns anos. Depois que houve a reforma política, antes da abertura do fim do regime militar, houve uma proliferação de partidos. E Nova Friburgo tem uma situação ainda mais complicada, porque nós tínhamos sempre 2 lideranças mais fortes, né? E as últimas 2 mais fortes, o Heródoto e o Paulo, eles sucumbiram, vieram até a óbito, né? E ficou acéfalo. Nenhum dos 2 grupos deixou lideranças que puderam continuar as ideias dos projetos. E a água ficou espraiada. Então, você tem hoje uma série de candidatos, pré-candidatos, muita gente com muita vaidade, né, pouca experiência nenhuma, pessoas que estão
chegando na vida pública agora, já com esse ano, querendo se colocar, porque vê que não tem uma liderança maior. É uma eleição completamente aberta, né? Não tem nomes tradicionais, né? Enfim, isso gera essa quantidade de candidatos. Mas penso eu que a razão vai chegar e as pessoas que realmente pensam seriamente na administração de Nova Friburgo vão pensar em se juntar para ter quadros para administrar, porque não é só ganhar, meu Deus. Ganhar é uma das partes, uma parte talvez a menos importante no processo. Administrar, fazer uma gestão, né, e levar Nova Friburgo para frente, que é o mais difícil e precisa de ter um grupo de pessoas com ideias e com capacidade técnica e moral para gestar essa cidade. Uma outra questão é, nesse monte de candidatos que pré-candidatos estão aparecendo, é muito comum ouvirmos duas palavras. Eu sou o novo e eu não sou político. Como é que você avalia essas duas palavras? Modesto, nós temos um governador que é um novo e um presidente que é um novo, né? E a gente vê que há dificuldades que eles têm e não políticos, né? O nosso governador, por exemplo, é um ex-juiz que está sendo alvo agora de um impeachment na Assembleia Legislativa por corrupção, né? Então, nós estamos vendo que não basta ser novo. Às vezes, as pessoas querem um novo, mas o novo tem que vir de uma experiência, de um conhecimento da máquina pública, do conhecimento do orçamento público, do conhecimento da legislação, do controle interno, né, de recursos do município, para poder fazer uma gestão. E tem que ter uma pessoa também articulada, conhecendo os deputados, os projetos nos ministérios, para buscar recursos. Um novo, ele vai ficar impactado, vai ficar sentado na cadeira da prefeitura sem ter respostas para a população, porque sem esses conhecimentos, muito difícil vai ser ele conseguir administrar. E vai-se, né, nessa história aí do novo, mas o novo ele pode ser aí uma história de um voo de galinha, como se diz na política. Ele não vai à frente, ele não consegue se distanciar, porque ele não tem os conhecimentos. E aí se machuca, depois chega lá na prefeitura, não consegue administrar e aí se envolve em uma série de problemas porque não tem conhecimento suficiente. Isso a população tem que observar, né? A gente não bota num avião um piloto, né, que que recebeu o brevet, né? A gente espera que ele tenha, a gente quando entra no avião, que o piloto tenha uma quilometragem, né, que ele tenha horas de voo para poder bem conduzir a aeronave. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu vou fazer 2 comentários sobre o que você falou. Primeiro, é muito comum, mas eu não tenho partido. Ora, primeira condição de alguém ser candidato é se filiar a um partido. No momento que ele se filia a um partido, ele se torna um político. Então, não existe essa história de eu sou candidato sem partido. No Brasil, a legislação não prevê isso. Se filiou a um partido, se tornou político. E o novo, claro, quem não gosta de um carro novo, né? Todo mundo gosta. Mas não quer dizer que o novo não dê defeito. Então, quem se rotula como novo, eu pelo menos sugiro que antes de se votar nele, procure se descobrir um pouco do passado dele. Como é que é ele na família, no negócio, no tratamento das pessoas, porque esse rótulo de novo, a mim não me convence. Mas a gente volta daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom!
Já pintou verão nas Óticas Precisão? Cor, calor e muito preço baixo. Solaris People Empório Word a partir de 10 vezes de R$ 14,90. Solaris HB a partir de 10 vezes de R$ 24,90. E muito mais. Vem pro verão das cores das Óticas Precisão. Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, bufês, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Vamos lá, retornando à conversa com o Roberto, nas eleições municipais anteriores, as candidaturas a prefeito normalmente eram atreladas à candidatura dos vereadores, né, através de coligações partidárias, sendo comum candidatos aí sendo apoiados muitas vezes por 10 até 15 partidos políticos. Na eleição mesmo de 2018, o Eduardo Paes tinha isso. Dessa vez, nós não. E esses monte de partidos, né, se subdividiam em coligações para tentar as vagas ao legislativo. Esse ano nós não teremos isso, né? Nessa eleição é possível a coligação para o cargo de prefeito, mas não para os cargos de vereadores, né? E, por outro lado, a gente sabe que muitos candidatos a prefeitos contam com o apoio dos candidatos a vereadores, né? E agora, como fazer para contar com este apoio? Ou tem uma máxima que eu acredito que é o candidato a prefeito forte que ajuda a eleger vereador, não é vereador que ajuda a eleger prefeito. Mas eu não sei o que você pensa. Mas, de qualquer forma, de que forma você acha que o fim das coligações para vereadores pode influenciar no apoio de pré-candidatos a vereadores a prefeito? Modesto, isso é uma novidade que a gente vai passar, vai viver, né? Nós mesmos, no Solidariedade, tínhamos um grupo que não era um grupo, que era um grupo de bons candidatos a vereador. Nós tínhamos ali quadros como o Ocimar, Disseu, Moacir, Alex, né, o Álvaro, tinha o Leone, Dona Lourdes, um grupo muito interessante, mas não era suficiente, né? Esse nosso grupo de candidatos a vereador, ele se desfiliaram de Solidariedade e se filiaram no PSB dentro do nosso trabalho, da nossa aliança com o PSB. Daí a nossa aproximação com o PSB, que a chapa hoje de candidatos a vereador do PSB tem ali quadros que saíram do Solidariedade para lá para dar robustez, porque a gente precisa ter um grupo capaz de buscar votos, mas com qualidade, né? Pessoas éticas, pessoas com moral, pessoas que possam se juntar. Então, juntou lá o grupo do PSB, o Pierre, o professor Pierre, o Zezinho, o Caminhão, o Gabriel Mafó, o Ricardo, né, o Ricardo Figueira mesmo, que está como pré-candidato a prefeito, mas que pode ser candidato a vereador no grupo, né? Enfim, tem um grupo do PSB. Hoje temos um grupo forte. O grupo de vereadores é importante, Modesto, porque são quadros ali dentro que depois do processo, que ajudam no processo eleitoral, ajudam com as ideias na formação das propostas de governo e ajudam também na gestão. É importante ter esses vereadores. Eu já fui vereador, já fui secretário e, por exemplo, quando o Heródoto foi prefeito, né, que me convidou para ser secretário de Agricultura, eu tinha acabado, né, perdi a eleição, fiquei como primeiro suplente, se anularam os votos do Jorge Leite, né, perdi a cadeira, fiquei na primeira suplência. E aí fui compor o governo dele, né, e fazer um trabalho na agricultura e demonstrar lá a minha capacidade. Eu acho que é importante, voltando àquela até antes do intervalo, colocar a experiência do político, né, como ele foi no poder, o que ele realizou. Eu fui secretário de Agricultura e comprei maior quantidade de equipamentos, de máquinas, mesmo passando pelo período da catástrofe, que eu era secretário em 2011, na época da catástrofe, eu deixei um legado na Secretaria de Agricultura, né? Que nem todos os secretários me antecederam isso, que me sucederam, não conseguiram comprar os equipamentos e trazer os investimentos que eu trouxe, né, para Nova Friburgo, no período antes e depois da catástrofe. E depois aí, né, a gente tem um desenrolar de ações, né? Mas, em resumo, você acha que o fim das coligações para candidaturas de vereadores ajuda ou atrapalha a candidatura do prefeito? Nesse momento, está atrapalhando um pouco, Modesto,
porque você não consegue juntar as chapas e tem essas dificuldades. Mas eu acho que no futuro vai ser muito interessante, porque esse processo vai botar às claras os grupos políticos. Eu vejo em muitos grupos que as pessoas estão dizendo que vão fazer vereador e não vão fazer nenhum, porque não tem o número de candidatos suficiente, dos quadros suficientes, né? Então, isso vai mudar aquela máxima em Nova Friburgo, né, que vinha muita gente falando, não pode juntar, tem que votar só com os pequenininhos, né, na tentativa de fazer vereador sem voto, né? Então, vai mudar isso um pouco. Mas, nessa transição, hoje tem uma dificuldade, né, porque as coligações eram uma tradição de você juntar os grupos e aí você se aproximar mais. Mas vamos ver como é que vai ficar nesse processo. É tudo novo, né, Modesto? É uma aventura. Eu, particularmente, sou favorável ao fim das coligações, porque você votava num partido e elegia um vereador do outro partido. Então, e outra coisa, você cria também um monte de partidos aí na Nico que estão preocupados só em vender seus 15 segundos de tempo. E, enfim, vamos ver, mas é uma experiência, e você sabe muito bem que os deputados e senadores lançaram isso como experiência para ver o que acontece para eles mesmos, né? Enfim, vamos ver, é um balão de ensaio. Vamos esperar para ver o que acontece, né? Modesto, eu acho que isso é um ato muito importante dessa reforma partidária, né? Porque agora vai valorizar o partido, né? E aí eu acho que vai ter que, para frente, ter uma estrutura, né? Vai ter que ter o partido vivendo organicamente para poder se sobressair. Essa primeira eleição é que é difícil, porque as pessoas hoje ainda pensam com o pensamento antigo, né? Não se depararam dessa importância de você ter uma chapa forte, né? Mas eu acho que isso vai ser uma experiência que vai servir para o futuro, e eu acho que isso é bom para os partidos. Vamos agora falar de uma questão que é crucial para o próximo prefeito. Não é novidade para ninguém que, mesmo antes do coronavírus, os cofres das grandes maioria das prefeituras estavam quebrados. Sendo a situação financeira da nossa cidade, também estava muito perto disso, né? Isso não é novidade para ninguém. Veio o coronavírus e bagunçou de vez a arrecadação de impostos, tanto para as prefeituras como para os governos estaduais e o governo federal. As previsões mais otimistas dos especialistas em economia e em atividade financeira é que nós sofreremos por muitos anos os efeitos, eles dizem, em parte, até das medidas tomadas de forma precipitadas ou mal intencionadas até, ou desinformadas de prefeitos e de governadores, e até de parte do judiciário, que agora o judiciário brasileiro se meteu a ser executivo, né? Eles se acham que eles ganharam um voto para se meter nessa área, mas muitos falam que, de certa forma, essas medidas, não que o coronavírus não seja um vírus que merecesse toda a atenção, mas que praticamente arrebentou a nossa economia, havendo estudos já internacionais que prevêem que o mundo levará pelo menos 10 anos para se recuperar, sendo que os 2 próximos anos serão do que se chama de penúria, ou seja, de pobreza extrema. Muitas empresas já fecharam, muitos empregos se perderam, e não vai ser com o final do coronavírus que isso vai se recuperar rapidamente. Não é? Minha esposa hoje estava falando, passou no Alberto Brown e já tem muita loja sendo desmontada. E vai ser mesmo. Eu trabalho numa empresa que tem uma ligação com a administradora e eu sei o número de lojas que foram devolvidas, empregos foram perdidos. Nessa situação, é claro que as prefeituras, o governo do Estado, principalmente esses dois, vão sofrer muito porque eles não têm nem maquininha para fazer dinheiro, né? Eu fico perguntando a você, você parou para pensar nessa situação, lembrando que a prefeitura não tem essa bendita máquina para fazer dinheiro e não dá para ficar contando com emendas de deputados? Como é que você imagina possível administrar uma cidade onde os cofres deverão estar cheios de teia de aranha? Modesto, realmente eu tenho uma preocupação enorme. Eu acompanho o orçamento do município há alguns anos, né? Há mais de 10. E há mais de 10 anos que nós temos uma dificuldade financeira muito grande no Nova Friburgo. A gente
quando se fala em comparação, acabou, esses dias estava a pessoa falando da MaiFest, da festa de maio, do aniversário, você pode observar que há mais de 10 anos nós não temos uma grande festa em Nova Friburgo. Não é porque as pessoas não têm boa vontade de fazer a festa, não tem porque não tem recurso para fazer as festas. Nós temos gastos que aumentavam muito. O governo federal, o governo estadual, né, fez uma covardia com os municípios, né, transferindo para eles responsabilidades que aumentaram muito as despesas correntes, né, as despesas do dia a dia, na educação, na saúde principalmente, né, foi se dando postos de saúde, aumentando equipamento, aumentando creche, aumentando escola, né, e transferindo essa responsabilidade. Se você pegar nos anos 90, nós tínhamos uma série de 30 ou 40 escolas estaduais no ensino fundamental, né? Hoje não tem nenhuma. Ficou tudo nos ombros da prefeitura. Então, a arrecadação e os recursos da prefeitura foram achatados, né? Assumiram responsabilidades e não tem a contrapartida financeira. Por outro lado, a arrecadação própria do município, né, é muito pequena, é IPTU e ISS. Né? A gente recebe uma cota à parte de ICMS e de IPI, que vem de transferência do governo federal e do governo estadual, que também sofre uma série de questões políticas nessa distribuição de recursos. Então, nós temos uma arrecadação muito pequena, né, para frente a nossas despesas. Né? É um orçamento de 400, 430 milhões, 450 milhões, mas nós temos uma despesa muito próxima da arrecadação. Vai ser muito complicado fazer a administração desse município, né, se houver uma queda de 20%, 30% da arrecadação, porque vai ter que acompanhar também, né, as despesas terem uma redução nesse sentido, para que possa equilibrar as contas. Agora, o grande problema, Modéstia, é que nós passamos aí 20 anos, né, sem atrair novos negócios, sem atrair investimentos, sem pensar Nova Friburgo como um polo de desenvolvimento. Né? Nós temos aqui a indústria do vestuário, né, do texto do vestuário, que tem empresas importantes, mas na sua grande maioria são microempresas, são empresas de pequeno porte que para a arrecadação da prefeitura contribuem com poucos valores, porque o imposto que elas recolhem é pequeno. Nós temos o campo de metal mecânico, que dá a sua contribuição, que em geral são empresas maiores, mas que também são poucas. Nós temos 5, 6, 7 empresas arrecadando, e o resto da nossa arrecadação é repasse. Então, nós temos uma dificuldade. Eu tenho a clareza disso, mas tem a clareza também que é um momento importante para tentar trazer empresas, trazer negócios e agregar a Nova Friburgo esses investimentos para que a gente possa ter um futuro. Né? Então, sei da dificuldade, mas sei que é um momento ímpar para que a gente possa fazer do condomínio industrial lá na Córrego Dantas uma realidade, que a gente possa trazer empresas e aumentar a nossa arrecadação, que só assim nós vamos ter condição de dar qualidade de vida aos nossos munícipes. Bem, eu penso que o próximo prefeito, mágica não, que a gente não acredita em mágica, né? Mas ele vai ter que se desdobrar. Ele e o secretário de Fazenda dele vão ficar muitas noites sem dormir. E se você for prefeito, esse cabelo seu aí, você vai ter que pintar para ficar preto assim. Mas bem, Roberto, como eu estava dizendo, o próximo prefeito e o secretário de Fazenda vão ter que trabalhar com muito empenho, vão perder muitas noites para resolver isso. Mas alguém vai ter que fazer, né? E se for você o cara... Modéstia, eu acho que não só alguém vai ter que fazer, mas eu estou pensando, quando iniciei o programa, da gente fazer uma frente. Eu acho que é importante fazer uma união por Nova Friburgo. Buscar quadros em cada partido, juntar as pessoas sem vaidade. Quando coloco isso, é justamente pensando nessa dificuldade que nós vamos ter com o orçamento. Dificuldade na administração de Nova Friburgo, nesse quadro que se apresenta. Precisamos ter, em todos os campos, quadros técnicos, né? E quadros de políticos para dar ideias, para trazer desenvolvimento. Mas vou ter que fazer uma união de Nova Friburgo, uma união de pessoas de boa vontade para que a gente possa conseguir administrar, porque não vai ser um quadro fácil. Já não era, Modéstia, já não era fácil. Já não vem sendo fácil há muitos anos.
Os últimos prefeitos, e alguns eu passei com eles na prefeitura, não eram pessoas sem qualidade, mas tiveram uma dificuldade enorme porque não tem facilidade no orçamento, não tem possibilidades de fazer grandes obras, não tem recurso para fazer grandes investimentos. Então, você tem que ter prioridades, tem que ter decisão muito firme e tem que ter uma sintonia muito grande com a sociedade para buscar um desenvolvimento, mudar esse quadro, né? E o governo federal tem que fazer uma campanha para mudar essa redistribuição de recursos. O recurso hoje fica no governo federal e no governo do estado e chega muito pouco à ponta, que são os municípios que hoje, sobremaneira, exercem atividades que são super importantes na saúde, na educação, enfim, na questão da segurança. Muita coisa também foi transferida para os municípios e a gente assumiu essa responsabilidade sem os recursos. Então, tem que ter um novo pacto também com o governo federal e com o governo do estado para distribuir melhor esses recursos. Roberto, ontem ao conversar com um caro amigo telespectador, de que eu voltaria a fazer esse programa na TV Zoom em forma virtual, que esse programa seria com pré-candidatos a prefeito. Ele falou, puxa vida, Modesto, todo mundo sabe que a Prefeitura de Friburgo não tem dinheiro. E ano que vem vai ter muito menos dinheiro. Afinal de contas, o que leva alguém a querer ser prefeito sabendo dessa dificuldade? Será que é vaidade por vaidade, interesses pessoais, alguns até inconfessáveis? Eu sei que isso não é só ele que pensa, muita gente pensa assim. Eu conheço você, eu sei que você é uma pessoa séria, mas como é que vocês vão responder essas perguntas quando os eleitores perguntarem isso a vocês nas ruas? Modesto, eu sou Roberto Vermelhin e tenho uma vida pública. Eu acho que o eleitor que minimamente acompanha a política, acompanha a administração pública aí nesses 20 anos, né, pode dizer quem é Roberto Vermelhin, né? Não tenho processo, já fui secretário, ordenador de despesa, né? Passei pela catástrofe como secretário com frente de obras, enfim, com ações, e tenho meu nome limpo, graças a Deus, não só graças a Deus, mas também fazendo minha parte, tendo cuidado, tendo uma conduta reta, né? Isso eu acho que é um legado, é um credencial que eu tenho, né? Agora, na verdade, eu acho que nós temos que fazer, nesse momento de crise, uma junção por Nova Friburgo, juntar as pessoas, né? Eu me coloco não como o candidato, eu me coloco como um homem que gosta de Nova Friburgo, que pensa em Nova Friburgo e que quer contribuir para o desenvolvimento. Sei que o momento é um dos mais difíceis, mas também vejo que é o momento que temos para fazer uma virada em Nova Friburgo, né? Eu sei que talvez não consiga fazer grandes obras, mas tem condição de tentar buscar investimentos, trazer novas empresas, fazer com que as empresas de Nova Friburgo, né, possam se desenvolver. O prefeito tem uma ação que não é uma ação direta no negócio, porque ele não é um empresário, mas ele, de braço dado com os empresários de Nova Friburgo, podem buscar os investimentos, podem buscar uma vida melhor para os trabalhadores. Mas isso precisa de ter uma união por Nova Friburgo. É nisso que eu tenho focado a minha caminhada. É nisso que eu tenho focado meu discurso, de juntar pessoas por Nova Friburgo. Lideranças, ideias, pessoas do bem, pessoas que amam Nova Friburgo, querem aqui viver, querem fazer a sua vida em Nova Friburgo. Então, elas precisam pensar em desenvolver Nova Friburgo. E aí eu perco um pouco do medo. Tenho medo da gestão, sei das dificuldades, não tenho essa arrogância de dizer você é o melhor prefeito, vou fazer as grandes obras que Friburgo precisa. E tem grandes obras necessárias, né? No transporte, nas vias públicas alternativas, enfim, tem grandes intervenções que são necessárias em Nova Friburgo, mas talvez não seja o momento de fazer essas intervenções, mas eu acho que é o momento de antenar Nova Friburgo com o que está acontecendo no mundo, né? A gente já vê o Japão buscando as empresas para retornar para o Japão, a gente já vê também os alemães já repensando essa questão da distribuição das empresas indo para o leste europeu, para o asiático, trazer de volta. E nós vamos ter que também antenar nisso e talvez buscar uma alternativa, uma oportunidade
de trazer para Nova Friburgo empresas, para gerar riquezas, para gerar desenvolvimento, para que a gente possa dar uma qualidade de vida para os nossos co-irmãos. Bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Hoje conversando com o pré-candidato Roberto Vermelhinge. Tá com fome? Pede empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando com a conversa com o Roberto Vermelhinge. Agora vamos conversar de uma questão também que envolve o eleitor. A gente sabe que a cada eleição que passa, cada vez mais o eleitor está se desencantando com o voto. E tem razões, de certa forma, para isso, né? Afinal de contas, nós estamos vendo aí péssimas gestões, eu não estou falando só municipais, pelo Brasil afora, né? Estaduais, federais, muito mau uso do dinheiro público, né? Roubalheira. Você está vendo esse caso recente do Estado aí, na área da saúde, com esses hospitais de campanha e respiradouros. E, em verdade, que a gente está vendo uma total descrença nas instituições. A gente vê que pesquisas mostram isso, que cada vez o brasileiro acredita menos nas instituições. E você, por exemplo, pega o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a nossa corte de segurança, de credibilidade, de confiança da população, se envolvido aí em questões menores. Hoje, se você perguntar a um eleitor brasileiro o que ele acha do STF, a maior parte vai dizer que aquilo é uma coisa desnecessária, que só serve para gastar dinheiro, não serve para mais nada. E a gente sabe que, para a democracia, se você não tem um judiciário respeitável, um executivo respeitável, um legislativo respeitável, fica difícil. Enfim, é uma descrença total. Nesse sentido, nós temos aí, pelo menos, as informações de pesquisa, que eu tenho certeza que você também tem acesso, que é provável que esse ano bateremos todos os recordes de votos brancos, nulos e abstenções. Para você ter uma ideia, em 2016, 1/3 dos eleitores friburguenses não foram às urnas, votaram em branco ou anularam seus votos. Existe muita gente, eu entre elas, que acredito que esse número passará de 50% dos eleitores. Ou seja, a metade não quer saber da eleição, não vai nem... Se for, não vai votar branco, nulo nem vai lá. Então, em eleições passadas, nós tínhamos aí Amâncio, Feliciano, Heródoto, Paulo, e o que não acontece agora? Fica a pergunta, é possível fazer alguma coisa para vencer essa descrença e levar o eleitor às urnas? Como é que você acredita que você consegue? Como é que vocês imaginam que vocês vão levar esse eleitor às urnas para a gente não correr o risco de ter uma eleição em que o eleito tem aí pouquíssimos votos e ele, de certa forma, já entra vencido, né? Porque se ele tem pouquíssimos votos,
Isso, de certa forma, acontece com o Renato Bravo, que entrou só com 29 mil votos, quando o eleitorado era de 151 mil. Como é que você imagina... A gente vai conseguir vencer essa dificuldade de tirar essa descrença da população no momento em que, infelizmente, os poderes fazem tanta questão de alimentar essa descrença? Modeste, na verdade, você entrou num ponto aí fundamental, né? O Supremo, né, perdeu há muito tempo essa qualidade que nós tínhamos no passado, que eram juristas, pessoas que, né, de respeito. Como o judiciário também, né? A gente no judiciário, até local aqui, a gente tinha pessoas que a gente tinha aquela referência, o doutor Heraldo, né? Aqueles juízes que a gente ia lá no fórum e tinha uma conversa franca. Isso mudou muito, Modeste. Ficou distante o judiciário da população, né? O Supremo ficou um balcão de negócio lá, ficou um negócio esquisito pra caramba, né? A gente está vendo as dificuldades que tem hoje a sociedade com o Supremo. E a política também perdeu também esse referencial. Nós tínhamos nomes em Nova Friburgo no passado, né? Você citou aqui, pessoas que tinham um crédito, um respeito na sociedade, homens que tinham exemplo, né? A gente, quando faz uma faculdade, a gente, quando estuda, a gente tem, por exemplo, autores que são um farol, né? Que iluminam o nosso caminho, né? Você tem no direito, você tem na engenharia, pessoas que você segue o pensamento, né? E isso contribui para o seu crescimento. Na política, perdeu-se esses referenciais, né? Nós tinham lideranças nacionais, pessoas de peso, que davam um norte, né? Com o pensamento liberal, com o pensamento socialista, com o pensamento de centro-esquerda, centro-direita. Nós tínhamos quadros que davam referência, né? E esses quadros foram morrendo e não foi tendo a oportunidade de substituir, né? De ter outros nomes para que a gente pudesse ter de referência, né? E isso está sendo muito ruim para a política brasileira. Essa quantidade de partidos, essa quantidade de candidatos, essa quantidade de nomes sem uma referência, isso tem criado uma dificuldade enorme para o cidadão para ele identificar quem é quem, porque ele não consegue, nesse bolo de pré-candidatos, saber quem é quem, né? O cidadão comum, ele não está vendo política todo dia. Ele lê lá o esporte, ele lê lá outros assuntos, né? Quando lê, né? Mas o nosso povo também não tem a prática de ler, né? E interessado em outros assuntos. E quando chega no processo eleitoral, ele se depara com essa quantidade de candidatos, fica atônito. E vê as manchetes de jornal. Esse é o problema, Modesto. O eleitor brasileiro, ele só lê a manchete do jornal. E a manchete que vende é desgraça. É o homicídio, é o roubo, é a safadeza. Não vê ali na manchete do jornal o conteúdo, as ações positivas. Quantos prefeitos no Brasil tem fazendo ações positivas, dando resultados positivos, fazendo administração? Quantas pessoas contribuindo, fazendo processos bonitos, coisas boas nós temos no Brasil, mas essas pessoas não aparecem na grande mídia, não aparecem no grande jornal. E isso é muito ruim, porque só fica o down, o negativo, o que joga para baixo. E aí eu vejo que vai ser muito difícil tirar esse eleitor de casa para ir votar se ele não tem um conhecimento, não tem um esclarecimento de quem são os candidatos, da vida daqueles candidatos, da honradez daqueles candidatos, da possibilidade dele acreditar que pode ser diferente. Então, eu acho isso que é de pior, né? Eu venho conversando com os amigos, falando isso há muito tempo. Inclusive, o senhor Laércio, que era dono do Voz da Serra, um dia eu conversando com ele, falei assim, senhor Laércio, não tem um contraponto. O Voz da Serra só vai no negativo, é o buraco, é isso, o mal feito. Eu falei assim, Roberto, é o que vende. É o que vende. A população não compra as coisas positivas. Um professor que apresentou uma proposta nova de educação, que fez uma ação positiva, que tem uma ideia, esse não vende. Vende é o professor que bateu no aluno. Aí vende todos os jornais porque é um absurdo, né? É o médico que teve um erro numa cirurgia, que causou um óbito, mas não vê as ações positivas daquele médico. É a ponte que caiu, mas não vê o viaduto que foi construído pelo engenheiro. Entendeu? Isso tudo precisa ser pensado, né? Na mídia, na sociedade, as pessoas precisam ter essas informações e está ficando cada vez mais difícil
essa comunicação. São tantos os meios de comunicação que também eles se pulverizaram, né? E aí cada um vê uma coisa e acaba que aquilo está se perdendo. Mas a política é a arte real. Eu assim aprendi nos bancos da escola, na minha militância na juventude, é a arte real, é a arte de fazer pelo bem comum, pelo coletivo, é pensar na sociedade. Né? É nisso que eu acredito, ainda acredito. Eu acho que vejo poucos acreditando nisso. Né? E eu tive a oportunidade, esses dias, eu estava conversando com meu pai, e aí lembrando de ter visto, né, o Darcy Ribeiro falar, conversar com o Darcy Ribeiro, trocar ideias com ele, com o Brizola, né, com o Arnaldo Sequinde, né, de conversar e ver o que ele fazia. Eu tive a oportunidade de ver o Mandela aqui no Brasil, né, conversar com ele sobre a questão, né, do que sofreu na África do Sul com a segregação, quanto é ruim você ter uma sociedade dividida, uma cidade partida entre pobres e ricos. Né? Essa minha geração teve essa oportunidade, mas esses jovens que estão aí não tiveram a oportunidade de ter grandes nomes, pensadores, ter acesso a ter esse conhecimento, ter um contato, ter um referencial. Esses são os meus referenciais. Essas são as pessoas que me conduzem para frente. E a gente precisa. Né? Eu, graças a Deus, tive uma vida militância de 30 anos com o Fernando Lopes, que foi secretário de Fazenda do Estado, um homem íntegro, um homem honesto, um homem correto, um dos homens que mais contribuiu para a nossa região, né, em obras, em ações. Né? E isso me deu vontade de seguir esse caminho. Isso que me norteou. Agora, eu penso nos jovens, vejo que os jovens só encontram, né, notícias negativas, propostas horríveis, matéria horrível no jornal, e isso não constrói, não faz com que ele se motive a vir para a política, e o eleitor também não se sente motivado a ir votar, porque é só notícia ruim. Bem, nós estamos chegando ao final, você vai ter só mais 4 minutos, que é o campo. Eu só quero dizer o seguinte, eu responsabilizei aí o Supremo, o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, mas eu tenho que responsabilizar também a imprensa, principalmente a grande mídia. Eu não consigo assistir mais um jornal dessa grande mídia. Eu não consigo ligar, por exemplo, um jornal nacional, qualquer jornal da Globo. Eles estão impregnados de interesses que não são os nossos. Eu estou dizendo a Globo, mas podia dizer outras, né? Roberto, estava faltando 2 perguntas só e rápido, que eu preciso da resposta. Uma, cite pelo menos 3 ações que você gostaria, se fosse prefeito, fizesse. Não vale dizer que é educação, saúde, segurança. 3 fatos, por exemplo, uma que seja na área administrativa, na área de serviço, na área de obra, 3 fatos pontuais que você gostaria de, se fosse prefeito de Friburgo, realizar. Modesto, eu vejo que a questão do transporte público, né, o processo de concessão foi um erro abissal. Nós acabamos destruindo uma empresa de friburguenses, né, e ficou pior. Né? Nós temos hoje uma empresa que tem a vontade de sair de Nova Friburgo, que não responde aos interesses dos munícipes no transporte coletivo. Eu acho que isso aí é um ponto que eu sinto que a prefeitura tem que fazer uma intervenção. O Herói tinha pensado no trem, que era uma solução, mas era uma solução muito cara, a gente conversava isso com ele, né, que era uma ideia genial, mas uma ideia genial que demandava de um recurso que a gente não tinha. Mas eu acho que a gente tem que pensar nessa questão do transporte coletivo, né, que é muito importante. Não só para a economia do município, para que as pessoas possam ir e vir, mas também como uma solução para o futuro, de crescimento da cidade. A outra questão que eu acho fundamental, né, é com relação ao desenvolvimento econômico, atrair novas indústrias, atrair empresas para que a gente possa aumentar a massa salarial de Nova Friburgo, a massa de salários, né, e a arrecadação do município. Eu acho que isso é urgente. E a terceira questão é também trabalhar com outros segmentos, com o turismo, né? A gente tem os caminhos de Nova Friburgo para investir em turismo de aventura, em turismo de negócio. São ações que eu acho que pode gerar pequenos negócios nos distritos, no centro, gerar novos negócios e atrair para Nova Friburgo um novo olhar. Eu acho que essas 3 ações eu gostaria de ver acionadas. Agora,
A educação de Nova Friburgo, que tem uma arrecadação lá de 100 milhões, precisa dar um resultado melhor do que dá. Nós gastamos 40% do orçamento em saúde, precisa ser uma saúde melhor também, né? Tinha lá elementos antigos, como o cartão verde, que eu vi nascer, que era uma dificuldade enorme, porque era no orelhão, mas hoje todo mundo tem celular. Eu acho que tem que estar todo mundo, todos os munícipes, ali com o seu cartãozinho, com o seu CPF identificado. Porque se você chegar lá no Raul Sertã, tem que saber, o cidadão A chegou, ele é cardíaco, então já tem um encaminhamento, ou ele tem um prontuário, ele já tem da onde o médico seguir com o tratamento dele e não começar do zero com gastos excessivos, que é o que eu tenho visto em Nova Friburgo. Eu acho que são ações que a gente precisa resolver, né? Tem a questão de mobilidade também, no centro da cidade, que a gente tem que pensar. Eu acho que já tiveram ações positivas, aí botando ruas com uma única, eu acho que deu um resultado, é positivo. Nós não tem só coisa negativa no governo, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que essa ideia foi boa, implantou ações positivas e que a gente tem que fazer mais por Nova Friburgo. Bem, Roberto, estamos chegando ao final. Eu quero te agradecer por esse reinício do Pensando, após mais de 3 meses só com reprises. Evidentemente que uma reunião virtual não é a mesma coisa que uma reunião presencial, se prejudica um pouco. Tem lá as dificuldades, o sinal da internet às vezes cai um pouquinho, melhora um pouquinho. Esse programa vai ser editado, mas não vai ser editado em relação a conteúdo. Isso aí eu vou conversar com o pessoal da TV. Eles vão editar aqueles momentos em que o sistema falhou, tá certo? Mas o que você falou vai ser preservado. Eu quero agradecer o carinho. Nós temos uma relação até de nível pessoal e eu te prezo muito. E agradeço por você participar. E deixo a telinha para a sua rápida despedida. Modesto, eu queria agradecer a você essa oportunidade, a TV Zoom, por ter aberto esse canal para que pudéssemos conversar. Aquelas pessoas, os nossos telespectadores que ficaram, que puderam ouvir, eu peço a todos, né, que façam esse movimento crescer de unidade em Nova Friburgo, que a gente possa mobilizar os outros pré-candidatos, que possamos ter um diálogo, possamos ter uma conversa franca e que possamos ter uma proposta juntos, todos nós, friburguenses, né, uma proposta de desenvolvimento, de crescimento, uma proposta de que todos os cidadãos de Friburgo possam, né, ganhar, possam ter a sua vida digna, que possam ter o seu pão na mesa, que possam ter qualidade de vida. Esse é meu objetivo, esse é minha bandeira, é o que eu penso para Nova Friburgo. Então, queria só agradecer e dizer que estou à disposição, estou aberto ao diálogo. Bem, agradecendo a presença do Roberto Vermelins, mais uma vez pedindo desculpa aos telespectadores, porque a gente tem que fazer as coisas do jeito que é possível, e hoje tem que ser assim, virtual. Falhas ocorrem. Eu quero deixar meu cordial boa noite a todos vocês e dizer que, se Deus quiser, na semana que vem estaremos com mais um pré-candidato e vamos fazer até onde a legislação eleitoral permitir. E também, claro, é um convite, depende do pré-candidato querer vir. E fico com vocês, uma boa noite, muito obrigado. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.